Então vamos nessa! Que tal uma viagem que começa lá no centro super quente do nosso planeta e termina nas histórias que estão escritas nas rochas aqui da superfície? Pois é, a gente vai mergulhar fundo na geologia. Para começar, uma pergunta que parece simples, mas é a chave de tudo. Se a Terra é basicamente uma rocha gigante no espaço, por que ela não é só um bloco sólido por dentro? O que impede isso? A resposta para isso está lá no comecinho de tudo, num processo chamado diferenciação. Imagina só, quando a Terra se formou, ela era uma massa quente toda derretida. E aí, a gravidade entrou em ação. Ela foi puxando tudo que era mais pesado, tipo ferro e níquel, lá para o centro. E o que era mais leve? Bom, isso acabou subindo e formando a superfície. Foi esse processo de separação que criou as camadas do nosso planeta. Ok, para entender isso de verdade, a gente precisa meio que descascar o planeta. Vamos dar uma olhada nessas camadas que formam o nosso mundo, desde aqui de cima até o núcleo misterioso. Pensem na Terra como se fosse uma cebola gigante. A gente vive na casquinha de fora, a crosta. Logo abaixo tem um manto, que é uma camada enorme, super quente, de rocha que se move bem devagarinho, quase como um líquido muito grosso. Mais para dentro a gente encontra um núcleo externo, uma bola de metal líquido que não para de se mexer. E bem no centro de tudo, o núcleo interno, uma esfera sólida de metal. E o mais doido é que, apesar de ser absurdamente quente, a pressão lá é tão esmagadora que não deixa o metal derreter. Agora, o mais interessante é que essas camadas não estão lá paradas, sabe? Elas, na verdade, alimentam um motor gigantesco que fica bem debaixo dos nossos pés. Um motor que literalmente molda o mundo como a gente conhece. Mas o que faz tudo isso funcionar? O que move as placas tectônicas e causa vulcões e terremotos? São as correntes de convecção. Elas são o verdadeiro motor do nosso planeta. É como um ciclo sem fim de aquece e esfria que acontece lá no manto. Imagina uma panela com água fervendo. É mais ou menos a mesma ideia. O magma que está mais perto do núcleo esquenta, fica mais leve e sobe. Quando chega perto da crosta, ele esfria, fica mais pesado e desce de novo. É esse movimento circular que não para nunca, e ele é tão poderoso que arrasta as placas tectônicas que estão flutuando em cima dele. É essa força por trás de quase tudo que acontece na geologia da superfície. E olha que legal, esse motor interno está o tempo todo criando e reciclando os tijolos que constroem o nosso planeta. As rochas, tudo que a gente pisa, tudo que a gente vê, é resultado desse dinamismo todo. Basicamente, existem 3 grandes famílias de rochas, e cada uma delas tem uma história bem diferente. As ígneas, que vêm do fogo, nascem quando o magma esfria. As sedimentares são tipo um mosaico, formadas pela união de um monte de pedacinhos. E as metamórficas são rochas que foram completamente transformadas pelo calor e pela pressão. Vamos focar um pouquinho nas ígneas. Aqui, a velocidade com que o magma esfria muda completamente o resultado. Se a lava de um vulcão esfria bem rápido, aqui na superfície, ela forma o basalto, uma rocha com cristais bem pequenininhos. Agora, se o magma esfria devagarinho, lá no interior da crosta, aí ele forma o granito, com aqueles cristais grandes que a gente consegue ver a olho nu. Agora, as sedimentares. Pensa nelas como se fossem as páginas de um livro de história da Terra. Elas são feitas de incontáveis fragmentos, areia, conchas, restos de plantas, de animais. Tudo isso vai se acumulando em camadas e, com o tempo, a pressão une tudo, cimentando esses pedacinhos. E para fechar, temos as metamórficas. O nome já dá uma boa dica, né? Elas sofrem uma metamorfose. Pega uma rocha que já existe, seja ela ígnea ou sedimentar, enterra ela bem fundo na terra, submete a um calor e uma pressão absurdos e pronto, ela se transforma em algo totalmente novo, como o mármore, por exemplo. E o mais incrível, sem derreter. Mas, de todas essas famílias, uma delas é super especial. Ela funciona como uma verdadeira cápsula do tempo, guardando os segredos de um passado muito antigo. A gente está falando, claro, das rochas sedimentares e dos fósseis que elas guardam. Fósseis são isso, a evidência direta da vida que existiu há milhões de anos. É a nossa janela para mundos que desapareceram. Só que tem um detalhe, virar um fóssil é um evento incrivelmente raro. É quase como ganhar na loteria geológica. Precisa de uma combinação muito específica de fatores. Primeiro, o organismo tem que ser soterrado bem rápido para se proteger. Segundo, o ambiente precisa ser frio e com quase nada de oxigênio, para atrasar a decomposição. É por isso que cada fóssil que a gente acha é um verdadeiro tesouro. Então, o que a gente tira disso tudo? Que o nosso planeta não é um corpo celeste parado no tempo, de jeito nenhum.
Ele é o sistema superdinâmico, com um motor interno que não para de construir, destruir e reciclar rochas, e que de vez em quando acaba registrando a própria história nessas páginas de pedra. E para terminar, fica uma reflexão. Se a geologia nos mostra o passado, ela também é uma história de descobertas que nunca acaba. Cada rocha, cada fóssil pode ser uma nova pista sobre a história da vida e do nosso próprio planeta. Fica a pergunta: o que mais será que ainda está escondido por aí, esperando para ser lido?